Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 20 de abril de 2026, a lição 4 de hoje, ela tem como título Autoridade das Escrituras. E a Bíblia, ela é um dos meios principais que Deus se revela ao homem, de forma assim especial, porque é através dela que Deus mostra o seu caráter, e é através dela que mostra que Jesus ele veio para morrer por todos nós na cruz do Calvário para nos salvar da morte do pecado, para que ele, Jesus, na forma humana, também viesse mostrar esse caráter de Deus que é amor, que é misericórdia, que é bondade. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, fonte confiável de conhecimento. E no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz que até os demônios tremem diante da palavra de Deus, a Bíblia. E por aí, meus amigos, minhas amigas, vocês podem ver a autoridade das Escrituras, a Bíblia, que até os demônios tremem. E é por isso que Satanás, ele não quer que você leia essas Escrituras, que você não tenha tempo para isso. A Bíblia, ela é a única norma, regra para uma religião verdadeira, porque ela é suprema autoridade doutrinária, porque é através dela que Deus mostra qual é a verdadeira religião, aquela que observa os estatutos e mandamentos de Deus. E a palavra de Deus que inspirou homens para escrever essa revelação divina, infalível, que Deus ditou para esses homens consagrados para eles escreverem essas escrituras. A Bíblia é a base firme para uma doutrina que as pessoas podem seguir e observar os mandamentos de Deus e assim nós podemos respeitar, aumentar a nossa fé e ter a palavra final para as nossas decisões, para ter uma igreja realmente que possa seguir os princípios de uma vida diária, de uma vida realmente instruída por Deus. A Bíblia é a fonte divina da autoridade teológica e rejeita tradições humanas, porque a Bíblia ela é soberana, porque a Bíblia ela foi enviada e com autoridade por Deus. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 até 17, de acordo com esse texto, ele menciona que a Bíblia fala ali de Timóteo, que ele foi exortado pelo apóstolo Paulo a permanecer firme naquilo que ele havia sido instruído desde a infância, que diz lá no versículo 15, lá de 2 Timóteo 3, e Paulo destacou assim a importância da educação em nossos lares, pelos pais, que devem ensinar através das escrituras para as pessoas e as crianças amarem seus filhos, amarem a Deus, que seus filhos amem a Deus. Assim as escrituras nos conduzem ao conhecimento da verdade que salva, nos ensinam coisas lá do reino dos céus, para nos corrigir, para nos ensinar, para mostrar o caminho, para mostrar nossas falhas, nossos erros de conduta, e assim nos capacita a fazer a vontade e o querer de Deus. Ao estudarmos as Escrituras, precisamos tomar o devido cuidado para nós não usarmos a nossa forma, nosso jeito de proceder na vida e a forma de nós estudarmos, porque nós não podemos de forma alguma encaixar texto que vem das nossas ideias ou vontades, que nem sempre
combinam com as de Deus, né? Porque tem pessoas que leem as Sagradas Escrituras, vê um texto e colocam as suas palavras, em vez de realmente colocar a verdade que estão ali. E assim, o Deus grandioso, o Criador do universo, ele jamais é um fantoche. E ele realmente não está assim querendo ver as nossas vontades que sejam feitas, mas as vontades dele. Porque os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus estão muito acima dos nossos, que diz lá em Isaías 55:9. E também nós não devemos escolher apenas textos da Bíblia assim, que nos agradam, ou talvez que nós já conhecemos de cor, deixando de lado assim, partes importantes, mais desafiadoras para um aprendizado nosso. A Bíblia precisa ser lida como um todo, como uma mensagem completa para o nosso aprendizado, para mostrar os caminhos da verdade. A razão humana continua sendo simplesmente razões humanas, que ela está sujeita a falhas, a erros e muito mais a nossa... Às vezes tentamos sacar o nosso orgulho, e isso é o erro nosso. Jamais é infalível, quando a Bíblia jamais ela pode ser infalível, né? Quando nós lemos as Escrituras e deixamos de lado essas nossas falhas. E assim, quando nós usamos apenas o nosso entendimento, nós corremos o risco de nos colocarmos no lugar de Deus. E às vezes lemos a Bíblia de uma atitude assim crítica e arrogante e orgulhosa, achando que já sabemos tudo e não encontramos mais nada de novo. E muitas pessoas dizem: essa pessoa não conhece nada de Bíblia, porque na realidade ninguém conhece nada, porque nós iremos aprender até na eternidade, quando nós passaremos 1000 anos com Deus, estaremos aprendendo tudo sobre as Sagradas Escrituras. Por isso que ninguém sabe nada, sempre nós estamos aprendendo, é um aprendizado para a eternidade. O que você saiba, assim, que as Escrituras, que você tenha o entendimento, que as Escrituras é a revelação suprema de Deus, ela é uma autoritativa da vontade do Senhor. Que Ele, Deus, inspirou homens consagrados a escrevê-la, onde Ele, Deus, ditou cada texto para eles escreverem. A Bíblia é a norma do caráter do Senhor, a prova da experiência reveladora definitiva de uma doutrina verdadeira. Ela é o registro dos atos de Deus em toda a história. E lê lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E 2 Pedro, capítulo 1, 21 diz: esse Deus, pelo Espírito Santo, inspirou as mensagens sopradas por Deus. Ou seja, as mensagens foram dadas para homens, soprada por Deus. Por isso que ao abrirmos e estudarmos a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, nós devemos sempre fazer com o início com uma oração, invocando o Espírito Santo para que Ele nos dê sabedoria para nós enxergarmos a verdade ali dentro das Escrituras, e assim para que nós possamos tomar o devido cuidado para não usarmos palavras que não estão na Bíblia, ou seja, palavras conforme a nossa vontade, ou seja, da nossa forma, do nosso jeito, que às vezes muitos aí tentam encaixar textos dele mesmo, conforme a vontade deles mesmos, que não condizem com as Escrituras, que não combinam com a vontade e o querer de Deus. Por exemplo, Martinho Lutero, quando ele participou do início da história da Reforma Protestante, ele usou inspiração divina por princípios para interpretar as Escrituras, e um deles é chamado de sola escritura, ou seja, apenas a Bíblia, que ele aplicou essa verdade lendo as Escrituras e inspirados pelo Espírito Santo. Hoje muitas pessoas usam uma forma lendária para saber qual a mensagem que Deus nos enviou,
naquele dia, e elas fecham seus olhos, né? E apontam assim para a Bíblia e para um determinado texto ou versículo, mencionando que foi Deus que mostrou para elas aquela mensagem, naquele momento, que na realidade não tem nada a ver, porque essa não é a forma de Deus revelar a seus filhos, ou seja, falar conosco. Deus não é um fantoche, um boneco manipulado, para manipularmos, para fazermos as nossas vontades. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 9, diz que: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus, e seus caminhos estão muito acima dos nossos. Por isto, nunca e jamais devemos tentar controlar Deus, determinar e ordenar, porque Deus é o Criador, o mantenedor do universo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Muitas religiões têm a doutrina de um texto só, porque leem somente uma passagem bíblica e dela eles tiram aquela doutrina para eles e se baseiam na sua fé naquilo e escolhem texto que agradam o seu viver ou que já conhece, bem tentando moldar Deus conforme a sua vontade, e vivem de mentiras, de enganos, deixam de lado capítulos e versículos importantes que são desafiadores para a sua fé e fazem isso. A Bíblia necessita de ser lida como um todo, capítulo e versículo, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, para ter entendimento. Como o profeta Isaías diz, lá em Isaías 28:10, que ele diz que é preceito sobre preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Está lá em Isaías 28:10. É aquele ensinando a nós como nós devemos ler as Escrituras, a Bíblia. Tem que ler com a mensagem completa e não pegar um simples texto e tirar conclusões. Se você deseja ouvir a voz de Deus, tem que clamar em oração, pedir a presença do Espírito Santo, estudar a Bíblia com atenção, em um lugar calmo, em silêncio, ler integralmente com método sólido, esclarecedor, crendo pela fé que Deus nos revelará a verdade e o que nós devemos saber. E para que nós possamos ter essa intimidade com o Criador, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, que está lá em Mateus 22:37. Deus deseja que cada um de seus filhos que estudam diariamente a sua palavra, a Bíblia, que conheça os seus feitos e deseja dar sabedoria àqueles que são sinceros, que estudam e que possam ter esse entendimento através do Espírito Santo, para que não caiam em doutrinas e mentiras falsas, manipuladas pelo inimigo, que não observam os estatutos e mandamentos de Deus. E nessas Escrituras, no Antigo Testamento, vemos muitas histórias incríveis e interessantes, onde Deus conversa com seus filhos e que o procuram de coração, com reverência, que foi o caso de Enoque, de Abraão, de Moisés, de Jó, que tiveram esse prazer de conversar com Deus. E pessoalmente Jesus, quando ele esteve entre nós, na forma humana, ele conversava com todas as pessoas, ele tinha longos e vários diálogos com todas as classes sociais para entender um pouco o ser humano. O Senhor respeita e entende a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, a nossa inteligência, mas ele faz um convite especial a todos nós de submeter a sua palavra e a sabedoria dele, que é o Criador do universo. À medida que nós vamos desenvolvendo a nossa fé, o nosso relacionamento, à medida que nós vamos buscando essa santificação, para nós obtermos a salvação, que está lá em Filipenses 2:12. Que você, meu amigo, minha amiga, se você não tem sabedoria, que você possa buscar essa sabedoria lá do alto dos céus, para que Deus possa dar a você. Que o Espírito Santo possa trabalhar na sua mente, no seu coração e dar esse entendimento. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo.
É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.